Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da conquista normanda em 1066. A conquista normanda em 1066 refere-se à invasão da Inglaterra pelos normandos liderados pelo Duque Guilherme da Normandia, também conhecido como Guilherme, o Conquistador. Essa invasão resultou na Batalha de Hastings, um evento crucial na história britânica. A conquista normanda teve suas raízes na sucessão ao trono inglês. Em 1066, o rei inglês Eduardo, o Confessor, morreu sem deixar um herdeiro direto claro. Isso levou a uma disputa pelo trono entre vários pretendentes, sendo os principais o próprio Guilherme, o Conquistador, e Haroldo II, o último rei anglo-saxão da Inglaterra. Haroldo II foi coroado rei após a morte de Eduardo, mas Guilherme considerou-se o verdadeiro herdeiro do trono e alegou que Haroldo havia quebrado um juramento de apoiar sua reivindicação. Guilherme começou a planejar uma invasão da Inglaterra para reivindicar o trono. Em setembro de 1066, Guilherme e seu exército normando desembarcaram na costa sul da Inglaterra, perto de Hastings. Eles enfrentaram as forças de Haroldo II na Batalha de Hastings em 14 de outubro de 1066. A batalha foi intensa e feroz, resultando na morte de Haroldo II e na vitória decisiva dos normandos. Com a morte de Haroldo II, Guilherme se proclamou rei da Inglaterra e estabeleceu um novo regime normando. A conquista normanda teve um impacto significativo na Inglaterra. Guilherme e seus sucessores normandos introduziram uma nova elite normanda, trouxeram mudanças na organização política e social do país e fortaleceram a influência da língua e cultura francesas na Inglaterra. Além disso, a conquista normanda também teve implicações mais amplas na história europeia. Estabeleceu uma ligação mais estreita entre a Inglaterra e o continente europeu e teve consequências duradouras nas relações entre a Inglaterra, a França e outros reinos europeus. A conquista normanda de 1066 é um evento crucial na história da Inglaterra e deixou um legado significativo tanto na Inglaterra quanto no resto da Europa. Após a conquista normanda, Guilherme, o Conquistador, enfrentou uma série de desafios para consolidar seu poder sobre a Inglaterra. Ele enfrentou resistência por parte dos nobres anglo-saxões e teve que lidar com rebeliões e revoltas em várias partes do país. Para controlar a população e assegurar sua autoridade, Guilherme ordenou a construção de castelos em locais estratégicos por toda a Inglaterra. Além disso, Guilherme instituiu um sistema de governo centralizado, introduzindo muitas das práticas normandas na administração e na justiça. Ele também encomendou o famoso Domesday Book, um registro abrangente das terras e posses na Inglaterra, que ajudou a consolidar o controle normando sobre o país. A influência normanda também foi sentida no idioma e na cultura. O francês se tornou a língua da corte e da elite, enquanto o inglês foi relegado a um papel secundário. No entanto, ao longo do tempo, o inglês e o francês começaram a se fundir, dando origem ao inglês médio, que incorporou muitos termos e estruturas francesas. A conquista normanda teve repercussões duradouras na história britânica. As relações entre a Inglaterra e a Normandia continuaram a desempenhar um papel importante ao longo dos séculos, com casamentos reais e alianças entre as duas regiões. Além disso, a conexão com a Europa continental trouxe influências culturais, comerciais e políticas para a Inglaterra. Os descendentes de Guilherme, o Conquistador, mantiveram o controle sobre a Inglaterra por várias gerações, com exceção de um breve período no início do século XII. A conquista normanda estabeleceu as bases para a monarquia centralizada na Inglaterra e teve um impacto duradouro no desenvolvimento político, social e cultural do país. Em resumo, a conquista normanda de 1066 marcou um ponto de virada na história da Inglaterra, estabelecendo uma nova dinastia, introduzindo mudanças significativas na estrutura de poder e na cultura, e estreitando os laços entre a Inglaterra e a Europa continental. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.